Espartanos, bom dia pessoal, excelente quarta-feira para vocês. Pessoal, muito obrigado, 1000 inscritos nesse canal, 1000 guerreiros, 1000 espartanos nessa falange. Tô muito feliz, tô muito realizado. E não foi sozinho, né, pessoal? Não foi sozinho, não. É graças a todos os espartanos aí que estão compartilhando o meu trabalho, estão curtindo os vídeos, estão na comunidade do WhatsApp. Os espartanos que foram entrevistados, principalmente, que divulgaram os vídeos das suas entrevistas para parentes, familiares, amigos, passando conhecimento para mim, passando conhecimento para as pessoas, divulgando histórias de motivação, inspirando pessoas que estão passando às vezes pela mesma situação. Eu só tenho gratidão, pessoal. Muito obrigado a essa falange unida. Vamos crescer todo mundo junto. E é isso aí, espartamos junto. E você que ainda não faz parte da comunidade do WhatsApp, tá o link aí abaixo aí. Pode fique à vontade para entrar nessa comunidade aí. A gente está discutindo alguns temas lá bem delicados, temas polêmicos. A discussão está sendo muito boa, mas muito respeitosa. Todos se tratando com muito respeito, um aprendendo com o outro sempre, vendo pontos de vista diferentes, saindo da bolha, né, de certas questões. E no final tá uma coisa muito produtiva, tá uma coisa muito bacana, pessoal. Eu espero que discussão de alto nível, para falar a verdade, né? Então, assim, a gente pode aprender muito com as diferenças, a gente pode aprender muito um com o outro. A gente realmente são papos edificantes aí que buscam, né, o objetivo do canal, que é o desenvolvimento pessoal, que é justamente discutir esses temas polêmicos e às vezes também ir contra a resistência desse sistema que está aí. Exatamente, nosso canal também é a resistência. Somos a resistência, somos a superação, somos o desenvolvimento em todas as áreas. E é isso aí em cima de valores éticos, de caráter, e espartamos junto. Bom, pessoal, puxando o gancho aqui para a entrevista de domingo também. Espero que vocês tenham assistido a entrevista de domingo. É um tema polêmico, é um tema que recebi muitos elogios aqui, principalmente porque foi dia do idoso, né? Então, assim, o abuso contra os idosos, pessoal, uma coisa que pouca gente fala, um tema realmente pesado, mas que a gente tem que dar real, né? Então, falando que realmente o idoso é descartado, realmente o idoso é extorquido, realmente as pessoas se aproveitam da carência do idoso e da incapacidade física para roubar, para explorar, para enganar, né? Enfim, para extorquir dinheiro, para dar golpe, né? E da dificuldade do final de vida de um idoso, né? Da invalidade do idoso, da questão de ficar dependente do SUS, remédio, INSS, é uma coisa muito triste, né, pessoal? Mas isso tinha que ser falado, e tinha que ser falado por alguém um pouco mais jovem, às vezes, né, para defender melhor essa causa deles, porque às vezes eles começam a querer falar alguma coisa e ninguém já dá moral. Então eu compro essa briga aí com certeza, né? Bom, aqui a gente vai continuar a história aqui do livro de Steven Pressfield, Portões de Fogo. A gente parou justamente falando da estrutura do exército de Xerxes, uma estrutura gigante, uma estrutura enorme, né, onde que os espartanos teriam que enfrentar realmente um mar ali de persas e de vários povos, de vários guerreiros, de várias nações com diferentes armas, culturas, mas enfim, uma estrutura violenta que Esparta ia ter que dar conta, né, pessoal? E aqui, eles vão continuando aqui no diálogo aqui entre Diênix, né, Olímpios e os egípcios, né? Os egípcios vão falando aqui, né, que tudo que Xerxes pega, seja infraestrutura, animais, bosques, plantações, comida, colheita, armas, tudo é para estruturar o exército persa para justamente escravizar os gregos e os espartanos, né? E aí eles falam o seguinte aqui, continuando a história: ouçam bem, meus irmãos, a raça egípcia é antiga, com as gerações de seus antepassados remontando os tempos longínquos. Vimos impérios se reerguerem, vimos impérios caírem, vimos impérios surgirem, vimos impérios literalmente indo para a cova, né? Então a gente fomos governantes, mas também fomos governados. Mesmo agora somos um povo tecnicamente conquistado. Servimos aos persas. Vejam minha situação, amigos. Pareço pobre? Eu pareço maltratado? Eu pareço um escravo? A minha conduta é desonrosa com vocês? Espinhem só essa bolsa aqui. Com todo respeito, meus camaradas, eu poderia comprar vocês, eu poderia vender, eu poderia fazer tudo que eu quisesse somente usando essa bolsa aqui. Somente essa bolsa aqui, ela me traz riquezas onde eu posso fazer muita coisa. Então aqui, pessoal, parte da seguinte reflexão. Realmente, os egípcios aqui, eles foram escravizados pelos persas, mas eles não estavam achando ruim não, eles estavam contentes com aquilo ali. Porque não deixou de ser uma escravidão que foi boa.
como mostra o filme 300, né, quando Ephialtes, por exemplo, é escravizado lá, passa para o governo de Xerxes. Ele se ajoelha a Xerxes, mas em compensação Xerxes enche de riqueza, né? Por isso que eles falam que é um rei nobre, rei dos reis, porque ele é como, pessoal, essa escravidão de Xerxes, fazendo uma analogia aqui para a vida moderna, é como se eu chamasse você compulsoriamente para trabalhar na minha empresa. Olha, você vai ser meu funcionário, você vai ter que obedecer a mim, eu é que mando. Em compensação, você trabalhando para mim, você vai ter muitos benefícios, muitas regalias, muitas riquezas, você vai poder crescer bastante aqui e eu vou respeitar a sua cultura. Então era meio que isso, era um trabalho forçado. Ele indo para a vida moderna é isso, é como se alguém pegasse você e te obrigasse a trabalhar nessa empresa e você é escravo dessa empresa, você deve tudo para essa empresa. Em compensação, essa empresa ela te dá muitos benefícios e te faz sua vida mais fácil. Então eles preferiam essa vida mais fácil, essa área de conforto, né, que Xerxes estava dando para eles, né? Então, fazendo analogia, meio que era isso aí na reflexão. Então, neste ponto, Olímpios pediu ao egípcio que fosse direto ao ponto. Onde você quer chegar? Que papo é esse furado aí? Sua majestade honrará vocês, espartanos, não menos do que nós, egípcios, ou qualquer outro povo guerreiro, se forem sensatos e se alistarem voluntariamente para lutar sob a bandeira de Xerxes. No Oriente soubemos que vocês, gregos, não o fizeram. A roda gira, e o homem deve girar com ela. Resistir não é simplesmente insensatez, mas é uma loucura. Loucura? Isso é Esparta. Aí que tá, pessoal. A reflexão que a gente vê aqui é justamente o seguinte. É meio que eles pensaram o seguinte: olha, o exército de Xerxes é gigantesco. Os caras têm arma, têm estrutura, têm os imortais, já conquistaram tudo. Então, meio que a teoria desse povo aqui egípcio foi o seguinte: se não pode contra eles, junte-se a eles, né? E, sinceramente, pessoal, é uma teoria meio de covarde, é uma teoria de escravidão, é uma teoria de você se submeter, literalmente, a uma coisa que você não concorda, com medo de morrer, né? Então, assim, para poupar a sua vida. É inteligente a nível de estratégia militar? Bom, pensando a nível de estratégia militar, se for uma forma temporária, sim, é inteligente em você fazer parte de um governo para poder também achar provas e destruir o sistema de dentro para fora. Realmente, olhando aqui, fazendo uma analogia, né? Um servidor público que está vendo corrupção do governo, ele tem muito mais acesso do que um ser humano comum, né? Do que uma pessoa normal. Então, realmente, para ele achar provas, para ele achar evidências de corrupção, de fraude, quebrando o sistema de dentro para fora, é muito mais fácil do que uma pessoa que está de fora, né? Simplesmente sendo manipulada pelo governo. Então, olhando como forma estratégica, se juntar aquilo que você não concorda de forma temporária para depois dar um golpe, sim, seria uma atitude inteligente. Mas é lógico que os espartanos não iam fazer isso, porque isso para eles era desonroso. Isso era desonroso. Fingir que é amigo de Xerxes, se ajoelhar para Xerxes, fingir ser soldado do exército de Xerxes para depois dar o golpe. Não, eles preferiam encarar de frente, eles preferiam não se ajoelhar. E assim foi feito, era mais honroso, né? Então a gente traz isso para a vida moderna aí. Apesar de ter estratégias mais inteligentes para a gente ter vitórias na nossa vida, a gente tem que pensar se aquilo ali vai ser desonroso ou não, né? Se aquilo ali não vai trazer uma... É como se fosse atacar o inimigo por trás, pelas costas, né? Você vai se sentir feliz de atacar o inimigo pelas costas, né? De passar numa prova colando, de conseguir uma riqueza ou um bônus passando alguém para trás. Então eu acho que cabe essas reflexões para a vida moderna, sim, viu, pessoal? É um ponto importante aí para a gente pensar. Bom, observei os olhos do meu senhor e ele percebeu claramente a intenção do egípcio, como genuínas suas palavras preferidas na amizade e consideração. Porém, ele não conseguia impedir que a raiva aflorasse seu rosto. É lógico, né, pessoal? O espartano achava desonroso demais, achava uma puta atitude covarde, você tem que se submeter a outro exército, né? Só que aí ele explica aí de uma forma mais tranquila do seguinte: ele acalma, o espartano tem muito controle emocional, ele se acalma e fala de uma forma muito lacônica, simples e direta. Vocês nunca experimentaram a liberdade, meu amigo, disse Diênix. Ou saberiam que nada é comprado com ouro, mas com espada. Conteve a ira imediatamente, batendo no ombro do egípcio como se fosse um amigo e encontrando o seu olhar com um sorriso. E enquanto a roda que mencionou, concluiu meu senhor, ela gira nas duas direções. Quer dizer, eu não tenho que girar junto com a roda, não. A roda pode girar para o outro lado também. Nós somos a resistência, pessoal.
Então a gente vê aqui que é tipo assim, é realmente, literalmente, como fazendo uma comparação com um cachorro, né, pessoal? O cachorro, ele fica ali dentro da casa do ser humano, ele é um animal doméstico, ele não pode sair, ele fica ali protegido, mas ele tem comida, né? Ele tem uma caminha quente, ele é protegido, tem um carinho do dono, né? Agora, é diferente quando é um cachorro livre, um cachorro de rua, é um cachorro que é voraz. Ele é livre, ele vai para onde que ele quiser, ele faz a vida dele. A comida não é garantida? Não, não é garantida, mas ele pelo menos tem liberdade para ir para onde que ele quiser, não deve ser satisfação para ninguém. Ele faz o que ele quiser, ele come o que ele arruma para comer. E é isso, pessoal. A comparação é meio que isso, né? Então, tem pessoas que preferem ser cachorro, né? Cachorro doméstico, e tem pessoas que preferem a liberdade. Só que a liberdade, como toda liberdade acontece, a liberdade tem seus riscos. Então, se você realmente quer uma liberdade, agora voltando para o caso do empreendedorismo, para a vida moderna aqui, você vai ter sua liberdade, você vai ser patrão de si mesmo, mas você vai ter os seus riscos, vai ter os seus desafios, né? Diferente de você trabalhar para alguém, que aí você sabe que seu salário cai todo mês ali na conta, que é garantido, né? Então a gente pode fazer uma boa analogia nesse sentido aí, né? Que realmente, se você ser livre, né, tem seus desafios, que é muito complicado. Bom, chegamos ao Olimpo na tarde do segundo dia. Os Jogos Olímpicos dedicados a Zeus são os mais sagrados de todos os festivais helenos. Durante semanas de celebração, nenhum grego pode levantar armas um contra o outro, nem mesmo contra um invasor estrangeiro. Pessoal, isso aqui é muito esquisito, né? Porque o país às vezes está entrando em guerra, mas os caras não paravam o jogo olímpico, os Jogos Olímpicos ali, independente de invasão ou não. Os caras levavam os trem a sério mesmo ali, né? E era até meio louco isso aqui, né? Não, tá tendo Olimpíadas aqui, ou então igual o Esparta também, festival religioso da Carneia. Tá tendo esse festival religioso aqui, não quer saber se a Pérsia tá invadindo a Grécia, não. Nós vamos curtir nosso festival religioso aqui e vocês que se dane. Então, esse povo era muito esquisito, né? Essas culturas assim dos gregos era muito estranha, né? Os jogos aconteceram naquele ano em semanas de fato. E o espaço entre os dormitórios olímpicos já fervilharam de atletas e treinadores de todas as cidades gregas, preparando-se no local como prescrito pela lei, né? E como a lei celeste, e esses competidores no auge da sua juventude, incomparáveis na velocidade, em destreza, cercaram meu senhor, assim que ele chegou, ansiosos por informações do avanço persa e divididos pela proibição olímpica de portar armas. Quer dizer, o pessoal lá estava lá nos Jogos Olímpicos, mas também eram soldados, eram guerreiros, eram cidadãos, e estavam curiosos em relação à guerra, né? Bom, eu acho que essa questão aqui do esporte aqui, os Jogos Olímpicos começou na Grécia. Pessoal, e o esporte, eu vou falar a verdade para vocês, principalmente homens, é uma forma muito legal de você estar desenvolvendo a sua agressividade, a sua masculinidade, principalmente se for uma arte marcial. É você literalmente drenar toda aquela energia, potência masculina, né, daquela força que você tem de fera mesmo, de monstro interior, de ser agressivo, e você dimensionar aquilo ali através de jogos, de esporte, né? Porque ali é a competição que vai exigir como se fosse um campo de batalha mesmo. Você vai ter que correr, você vai ter que fazer força, né? Você vai ter que lutar ali para ganhar o jogo, mas que não deixa de ser uma guerra também, né? Uma preparação como se fosse uma guerra. Então, fazendo uma analogia de jogo, acho que é bem por aí. Bom, e aí, o capítulo hoje é um pouquinho grande, mas continuando. Não me convinha perguntar a meu mestre sobre a sua missão. No entanto, era possível conjecturar que implicava um pedido de dispensa aos sacerdotes. Aguardei do lado de fora enquanto Dienix tratava de negócios lá dentro. Faltava muito para o dia escurecer quando ele terminou. O nosso grupo de 2 homens sem escolta deveria dar de volta e seguir imediatamente para Esparta. Porém, meu senhor continuou inquieto. Sua mente parecia ter planejado algo. Vamos, disse ele, dirigindo a Avenida dos Campeões, a oeste do Estado Olímpico. Vou lhe mostrar uma coisa para a sua educação. Então eles desviaram ali pelos monumentos de honra, onde os nomes e cidades de campeões dos jogos estavam registrados. E ali meus olhos localizaram o nome de Polinix, o espartano Polinix, um dos emissários do meu senhor Arrodes, talhado 2 vezes, vencedor de 2 Olimpíadas sucessivas na competição do estádio. Dienix apontou os nomes gravados de outros campeões lacedemônicos, outros campeões de Esparta, homens agora na faixa dos 30 e 40 anos que eu conhecia de vista na cidade, e outros que haviam caído em batalhas há décadas, até mesmo séculos atrás. Depois ele indicou o último nome, no quadro de Olímpias, atrás da lista dos vencedores do pentatlo.
E Atrocles, filho de Nicodiades, lacedemônico, espartano. E Diênix disse: esse era meu irmão. Esse era meu irmão, disse Diênix. Nessa noite, meu senhor alojou-se no dormitório espartano. Um catre havia sido deixado vago para ele e um espaço debaixo dos portóticos para mim. Mas sua inquietação persistia. Antes mesmo de eu me instalar sob as pedras frias, ele apareceu completamente vestido e fez um gesto para que o seguisse. Atravessamos as avenidas desertas até o Estádio Olímpico, entrando pelo túnel dos competidores e saindo no espaço amplo e silencioso da arena dos atletas. Uma arena que era simplesmente roxa, sombria sob a luz das estrelas. Bom, pessoal, a gente finaliza esse capítulo agora e falando um pouco de perturbação mental. Diênix, de certa forma, ele conversando com o egípcio, aquilo ali, querendo ou não, o egípcio entrou um pouco na mente dele, sim. E aquilo ali deixou ele um pouco preocupado, apesar de ser espartano, apesar de ter autoconfiança, né? É porque a estrutura realmente de Xerxes era muito forte, era muito grande, né? E entre conversas ou não, no momento ele subiu um pouco de raiva e tal, conversando com o egípcio, mas ele manteve o controle emocional, mas ele acabou carregando aquela raiva, aquela coisa com ele, né? E aí seus pensamentos ficaram inquietos, veio uma ansiedade, né? Veio uma perda de sono. Pessoal, e na vida moderna isso é muito normal, quando a gente não consegue resolver uma situação de imediato, quando a gente não vê uma solução de imediato para um problema, a gente fica muito ansioso, a gente fica muito nervoso, a gente não para de pensar naquilo. Literalmente a gente fica 24 horas ali pensando mesmo, murmurando como é que vai resolver aquela situação e tentando achar técnicas e estratégias, e só depois que a gente consegue achar uma solução, um objetivo ali, o que vai ser feito, é que a gente tem calma, é que a gente consegue dormir em paz, é que a gente consegue ficar tranquilo. Então o que eu posso colocar para vocês aqui na vida moderna é o seguinte: vai ter problemas na sua vida que você não vai ter a solução de imediato. Faça análise de cenários. Se eu for para esse lado, o que pode acontecer? Se eu for para esse, o que pode acontecer? E aí começa a avaliar todos os cenários de todas as ações que você pode tomar em relação àquele problema. Analisando esse planejamento de cenários, você olha quais soluções são mais rápidas, quais soluções vai gastar mais tempo, quais soluções vai gastar mais dinheiro, quais soluções pode te dar um retorno melhor, mais rápido, mais eficiente. E aí você enumera, e aí começa um por um. Ó, se não der isso aqui, plano A não der certo, vamos para o plano B. Se o plano B não der certo, já vamos para o plano C. E assim vai, pessoal, né? Eu lembro de um dia que eu estraguei meu carro e eu fiquei desesperado porque estava num lugar esquisito. E aí eu pensei, o que eu faço? Eu chamo o reboque aqui, tento consertar. Resumindo, fui fazendo um planejamento de cenário na hora. E aquilo ali me tirou muito a paz, porque eu não tinha uma decisão clara na minha mente. Mas eu anotei, peguei uma folha, anotei, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. Se não der certo, eu faço isso, isso e isso. E devagarzinho, fui atrás das soluções, fui pro plano A, não deu certo, o B já deu certo. Então é assim que a gente tem que ser na vida, pessoal. Ter calma nesses momentos difíceis. Vai vir uma porrada na sua vida, vai vir um grande problema. Começa a simplesmente pegar aquele problema e falar assim: como é que eu posso realmente atacar esse problema aqui? De quais são as estratégias que eu posso usar? Estratégia A, estratégia B, estratégia C. Qual é a melhor, qual é a pior? Coloca todas no papel, depois vai enumerando qual que seria mais eficiente. E vai uma por uma, vai com calma, vai tranquilo, cabeça serena, seja frio, seja calmo e vai pra cima, guerreiro. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. 1000 espartanos na Falange, agradeço demais. Na verdade agora 1030 espartanos na Falange. Fico muito feliz aí com o número de inscritos. Muito obrigado pela força, pela consideração. Continue divulgando os vídeos, entre na comunidade do WhatsApp e vamos continuar com o nosso projeto aí de entrevistas e falando sobre a vida dos guerreiros espartanos. E espartamos junto aí, pessoal. Excelente quarta-feira. Arru!